Meu nome é Claire, tenho 28 anos. Naquele dia, o mundo parecia girar um pouco mais devagar, ou talvez eu é que estivesse finalmente prestando atenção. O aroma suave de café misturava-se ao burburinho distante das conversas, e a luz da tarde filtrava-se pelas janelas daquela cafeteria charmosa no centro, pintando o ambiente com tons dourados que, por um instante, me fizeram sentir parte de uma pintura. Eu estava absorta em meu caderno de esboços, rabiscando formas e sombras de uma cena que capturava minha alma, quando ele apareceu. Jeremy. Ele se aproximou com uma segurança tão gentil que me pegou de surpresa, um sorriso caloroso nos lábios. Perdão a intromissão, disse ele, a voz tão suave quanto o jazz ambiente, mas seu desenho é fascinante. Posso ver? Meus dedos tremeram um pouco ao estender o caderno, um rubor subindo às minhas faces. Ele elogiou meu talento com uma sinceridade que me desarmou instantaneamente. Uau! Você tem um talento incrível. Me chamo Jeremy, a propósito. Claire, respondi, minha voz quase um sussurro. Prazer. Naqueles primeiros meses, Jeremy era o homem dos meus sonhos, e talvez um pouco mais. Cada palavra dele era um poema não escrito, cada gesto, uma promessa. Ele me fazia sentir a mulher mais especial do mundo, a única em seu universo. Ele me levava a jantares caros, presenteava-me com flores inesperadas e demonstrava um interesse genuíno pelo meu trabalho com a fotografia e meus pequenos esboços. Lembro-me de um jantar em um restaurante francês onde a conta, por si só, dava para pagar meu aluguel, algo em torno de $1.500. Ele riu da minha surpresa e disse que eu merecia o melhor. Seus olhos tinham um brilho que me cativou, e suas palavras eram gentis, repletas de uma segurança que eu nunca soube que procurava. Cada risada compartilhada, cada troca de olhares, parecia selar um pacto silencioso de que algo belo, algo grandioso, estava começando. Eu me sentia leve, como se todas as minhas preocupações tivessem sido guardadas num canto, longe de nós. Ele me falava de seus planos grandiosos, de como o sucesso de sua empresa crescia a cada dia e que ele não media esforços para me fazer feliz, para que eu pudesse viver meus sonhos. Mas nem tudo era um mar de rosas. Havia uma figura em sua vida que, desde o primeiro contato, emanava uma energia diferente, quase fria, que contrastava brutalmente com a efervescência de Jeremy. A mãe dele, a senhora Charlotte. O primeiro encontro com ela foi em um almoço de domingo, na casa suntuosa da família. O ambiente era inicialmente acolhedor, com uma mesa farta e risadas. Mas a tensão surgiu no momento em que a senhora Charlotte entrou na sala. Seus olhos, gélidos, percorreram meu corpo de cima a baixo, como se estivessem avaliando cada centímetro da minha existência. Ela não sorriu. Então, você é a nova namorada do Jeremy, disse ela, com um tom de voz que beirava o desdém, as palavras carregadas de um veneno sutil. Espero que não seja como as outras, que só querem aproveitar da boa vida e do dinheiro fácil. Minha garganta secou. Jeremy, percebendo meu desconforto, interveio rapidamente, tentando suavizar a situação. Mãe, por favor. Claire é diferente. Ela é fotógrafa, trabalha muito. Mas a senhora Charlotte apenas riu, um som seco e estridente. Fotógrafa, é? Ah. Veremos. Mulheres hoje em dia, acham que umas fotos bonitas vão garantir um futuro. Ela fez questão de me humilhar ali, na frente de todos, perguntando sobre a minha família, sobre de onde eu vinha, e quando soube que eu não tinha uma herança ou uma família com nome, seu olhar se endureceu ainda mais. Ah, sim. Entendi. O tipo de garota que Jeremy gosta de resgatar. Senti um nó na garganta, um frio me percorreu a espinha, mas tentei manter a compostura. Jeremy segurou minha mão por baixo da mesa, um gesto silencioso de apoio, um pedido de desculpas mudo. Ele me dizia, depois, que era o jeito dela, que ela não tinha maldade no coração, apenas um temperamento difícil e que era protetora. Eu queria acreditar nele, queria muito. No fundo, a cada palavra dela, eu sentia um pedaço da minha autoconfiança se esvaindo, como areia entre os dedos. Pouco tempo depois, uma nova presença surgiu em nossas vidas. O irmão de Jeremy, Elliot, retornará de uma temporada no exterior.
No jantar de família, Jeremy o apresentou a mim. Elliot me cumprimentou com um sorriso genuíno e um olhar perspicaz, que parecia ver além da superfície, além das aparências que eu tentava manter. Seus olhos eram um oceano de compreensão em contraste com o brilho mais impetuoso de Jeremy. É um prazer finalmente conhecê-la, Claire, disse ele, sua voz calma e agradável. Jeremy falou muito de você. Nossos olhares se cruzaram algumas vezes ao longo daquela noite, e em cada um deles, eu sentia uma conexão silenciosa, quase um reconhecimento. Ele não demonstrava abertamente, não era o tipo de homem que faria um grande espetáculo, mas eu percebia sua admiração discreta, e aquilo me trazia um conforto estranho em meio à complexidade daquela família, um ponto de luz que eu não esperava encontrar. Ele me perguntou sobre fotografia, genuinamente interessado, e eu percebi a profundidade em seu olhar, algo que me fez sentir estranhamente vista, como se ele pudesse ler os meus pensamentos mais ocultos. Os meses se transformaram em anos. Jeremy era um marido atencioso, um companheiro que me fazia sentir segura e amada. O casamento parecia ser o selo de uma promessa de felicidade eterna. Nossa cerimônia foi um evento luxuoso, como ele insistiu, com centenas de convidados, um vestido caríssimo que eu não ousaria comprar e um banquete que custou, segundo a senhora Charlotte fez questão de me contar, mais de 100 mil reais, dinheiro que poderia ter sido investido em algo mais sólido, como um imóvel para meu filho. Eu sorri e tentei ignorar. Construímos nosso lar, uma casa que ele comprou com o dinheiro de seus investimentos, espaçosa e moderna, um espaço onde a risada ecoava, onde cada canto refletia a harmonia que sentíamos. Ele me dizia que eu era a mulher da vida dele, que cada dia ao meu lado era um presente que ele valorizava acima de tudo, e eu respondia que ele era a minha rocha, que me sentia completa ao seu lado. Os dias eram repletos de planos, de risadas, de uma cumplicidade que eu valorizava acima de tudo. Eu o amava profundamente. Mas a sombra da senhora Charlotte, antes uma nuvem distante, começou a se aproximar, e, para minha surpresa, Jeremy, meu pilar, começou a se curvar a ela. As visitas da senhora Charlotte tornaram-se mais frequentes, e não mais tão discretas. Ela se sentia à vontade para opinar sobre tudo, desde a decoração da casa. Essa cortina é horrível, Claire, tão sem gosto, e olha que não foi barata, não é? Jeremy, porque você não a ensina a gastar com inteligência, até a comida que eu preparava, essa carne está seca. A minha receita é muito melhor, mas claro, você não tem o dom para a culinária como eu. Eu tentava me esquivar, sorrir e ignorar, mas as humilhações eram cada vez mais diretas. Ela começou a fazer comentários sobre o meu trabalho, ou a falta dele. Você passa o dia em casa, Claire? Não tem nada para fazer? Meu filho trabalha tanto para manter essa casa, e você, o que faz com o tempo livre? Jeremy, que antes me defendia, agora apenas encolhia os ombros, com um sorriso amarelo. Mãe, é o jeito dela. Deixa a Claire. O jeito dela não era mais uma proteção, mas uma desculpa para a humilhação. Ele não me defendia mais, apenas pedia que eu não desse bola. E então, lentamente, a delicada tapeçaria que tecíamos começou a desfiar. A mudança em Jeremy foi sutil no início, quase imperceptível, mas depois se tornou uma avalanche. Ele, que antes era o homem dos meus sonhos, começou a se mostrar um folgado. Passava horas no sofá assistindo televisão, enquanto eu cuidava da casa. As tarefas que antes eram compartilhadas agora eram minhas. Se eu pedia ajuda, ele resmungava. Eu trabalho o dia todo, Claire. Preciso descansar. Você está em casa, faça isso. Nossas conversas sobre meu trabalho, sobre meus sonhos de fotografia, tornaram-se monólogos. Ele me interrompia, ou simplesmente não ouvia. Ah, fotografia? De novo com isso? Você já tem tudo, Claire. Não precisa trabalhar, eu te sustento. A independência financeira que eu sempre prezei começou a ser sufocada pela sua generosidade que se tornou uma forma de controle. Ele controlava o cartão de crédito, e se eu pedia um valor maior que o habitual, digamos, R$ 1.000 para um novo equipamento de fotografia, ele questionava cada centavo, insinuando que eu era gastadora ou não entendia de dinheiro. A pior parte, porém, era a forma como ele começou a concordar com a mãe em tudo.
A senhora Charlotte me humilhava, e Jeremy, em vez de me defender, ria junto ou balançava a cabeça em concordância. Lembro-me de uma vez em que ela disse na minha frente: Claire não serve nem para ter filhos. Não sei o que meu filho viu nela. Meu coração apertou, e eu olhei para Jeremy, esperando uma reação. Ele apenas deu de ombros e disse: Ah, mãe, cada um tem o seu tempo. Minha voz se tornou um sussurro: Jeremy, como você pode deixar sua mãe falar assim comigo? E ele, com um olhar frio, me respondeu: Não é para tanto, Claire. É o jeito dela. Você precisa amadurecer. Aquele olhar, aquelas palavras, me dilaceraram. A cumplicidade, a segurança, tudo parecia escorrer por entre meus dedos, deixando um vazio doloroso em seu lugar. Eu sentia uma profunda solidão, mesmo estando casada. A casa, que antes era nosso refúgio, começou a parecer uma gaiola dourada. Eu me sentia presa, diminuída, sem voz. Acreditava que ele ia mudar, que aquilo era uma fase. Eu o amava, ou pelo menos amava a imagem que eu tinha dele no começo. Até que um dia, a delicada tapeçaria que tecíamos não apenas desfiou, mas se rompeu em um estalo seco. Não foi de repente, mas de forma sutil, quase imperceptível, até que a primeira linha se quebrou em 1000 pedaços. Uma discussão banal sobre algo do trabalho de Jeremy, uma frustração que ele não soube lidar, escalou para algo muito mais sombrio. Ele tinha tido um dia ruim nos negócios, havia perdido, segundo ele, mais de 10 mil reais em um investimento, e eu estava ali, tentando ser um porto seguro. Jeremy, por favor, vamos conversar com calma. Não é assim que se resolve. Eu estou aqui para te apoiar, eu disse, minha voz suave, tentando acalmá-lo enquanto ele esbravejava sobre a injustiça do mundo. Mas ele não ouvia. A tensão no ar era quase palpável, pesada, e eu sentia meu coração acelerar à medida que sua voz ficava mais alta, seus olhos mais escuros, como duas brasas em chamas. Ele batia na mesa, praguejava, dizia que eu não entendia, que era sempre a mesma coisa, que ele não aguentava mais a pressão, que mulheres não entendem de negócios. Eu tentei me aproximar, estender a mão para tocá-lo, para mostrar que eu estava ali, tentando acalmá-lo. Não me toque, ele rosnou, o rosto contorcido de raiva. E num rompante de fúria, ele levantou a mão e me agrediu com um tapa no rosto, gritando para eu calar a boca. O som do impacto ressoou por toda a sala, tão alto quanto o estalo do meu coração se partindo. Aquele momento se congelou no tempo. O ar pareceu rarefeito, e um medo gélido percorreu minha espinha. A dor física era aguda, um ardor latejante em minha face, mas a dor na alma era excruciante. Ele havia me machucado. Meu marido, o homem que eu amava, tinha me agredido. Olhei para o espelho do hall e vi não apenas a marca roxa que começava a surgir em meu rosto, mas um reflexo da minha própria descrença e fragilidade. O choque era imenso, e as lágrimas, quentes e amargas, desceram sem controle. Eu não conseguia acreditar que aquela era a minha realidade. Eu, Claire, que sempre me considerei forte e independente, estava ali, quebrada. A vergonha era um manto pesado que me cobria. Eu não queria que ninguém soubesse. Não queria que meus amigos, minha família, aqueles poucos que eu ainda tinha contato próximo, nem mesmo a senhora Charlotte, vissem minha vulnerabilidade. Charlotte, por mais cruel que fosse, me veria como fraca, como a mulher que não soube manter o marido. Tentei esconder o machucado com maquiagem, aplicando camadas e mais camadas de base, mas a verdade estava ali, exposta para mim mesma, uma mancha visível na minha alma. Os dias seguintes foram um borrão de dor, vergonha e negação. Eu me escondi, evitei o espelho, evitei o olhar de Jeremy. Eu me sentia prisioneira, constantemente tensa, esperando o próximo surto, o próximo grito. Cada batida na porta, cada toque do telefone, meu coração disparava, temendo o que viria, quem me veria assim, quem descobriria a minha vergonha. Eu mal comia, o sono era um luxo que eu não podia ter. A dor física era constante, mas a dor emocional me consumia, me tornando uma sombra de quem eu costumava ser. E então, Elliot apareceu, uma visita inesperada que, naquele momento, me pareceu um milagre disfarçado de rotina. Ele chegou sem avisar,
como de costume, para me perguntar sobre uma exposição de fotografia que ele havia visto e achado que eu gostaria. Ele tinha aquela sensibilidade única. Ele entrou na sala, e seu olhar, tão diferente do de Jeremy, logo notou a tensão no ar, o meu abatimento, a forma como eu tentava esconder o rosto, virando a cabeça. Claire, está tudo bem? Ele perguntou, com um tom de voz preocupado e gentil. Você parece um pouco abatida. E o que é isso no seu rosto? Eu tentei mentir, minha voz embargada pela emoção e pelo medo. Não é nada, Elliot. Apenas um dia cansativo. Eu tropecei na escada e bati o rosto. Tentei sorrir, um sorriso forçado que tremia nos cantos dos meus lábios. Ele se aproximou, e seus olhos, tão penetrantes, fixaram-se nos meus. Não minta para mim, Claire. Por favor. Eu conheço o Jeremy. E eu vejo a dor em seus olhos. Não foi um tropeço, foi? Por favor, me diga a verdade. Naquele momento, toda a fachada desmoronou. As lágrimas que eu segurei por dias escorreram livremente. Senti uma mistura de vergonha e alívio ao confessar a verdade, as palavras saindo em soluços descontrolados, como um rio transbordando. Contei a ele, aos pedaços, o que havia acontecido, as humilhações da mãe dele, a indiferença do próprio Jeremy, e por fim, a agressão. Elliot me abraçou, e aquele abraço, tão diferente dos de Jeremy, me trouxe um calor inesperado, uma sensação de segurança que eu havia perdido há dias, um porto seguro onde eu podia finalmente desabar e ser quem eu realmente era, sem máscaras. Enquanto eu estava nos braços de Elliot, Jeremy chegou em casa, despreocupado, com aquele ar de quem não fizera nada de errado. Ele entrou na sala, jogou as chaves na mesinha e se virou para nós, com um ar de desconfiança. Ora, o que temos aqui? Uma visita surpresa, Elliot. E por que o clima está tão pesado? Elliot se afastou de mim, seu rosto se contorcendo em uma fúria justa, algo que eu nunca tinha visto nele. Como você pôde, Jeremy? Ele disse, a voz carregada de raiva e decepção, seus olhos fixos no irmão. Como pôde fazer isso com ela? Você a machucou. Olhe para o rosto dela. Jeremy se fez de desentendido, erguendo as mãos em um gesto de inocência falsa. Do que você está falando? Não sei do que você está falando. Claire, o que você está inventando agora? Elliot apontou para mim, que estava visivelmente abalada, tremendo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não se faça de desentendido. Olhe para ela. Você a agrediu. Como você teve coragem? Jeremy tentou rir, um riso nervoso, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Elliot, impulsionado pela raiva e pela injustiça, deu um soco potente em Jeremy, que cambaleou para trás, atingido em cheio. O som do impacto ressoou por toda a casa. Não era apenas um golpe físico, mas um golpe na ilusão que eu vivia, uma quebra brutal do conto de fadas em que eu havia me permitido acreditar. Eu o vi ali, de pé por mim, defendendo-me de quem deveria ter sido meu protetor, meu marido. Naquele instante, algo em mim se acendeu, uma chama de coragem e revolta que eu nem sabia que possuía. Foi o primeiro raio de luz na escuridão em que eu estava mergulhada, o estalo que me fez acordar de um pesadelo. Os dias que se seguiram foram de transformação. Elliot me deu o apoio incondicional que eu precisava para enxergar a verdade nua e crua e dar os primeiros passos em direção à minha liberdade. A cada conversa com ele, sentia um pedaço de mim se curando, como uma ferida que lentamente cicatrizava. Ele me lembrava de quem eu era antes de me perder na sombra do outro, uma mulher com sonhos, com paixões, com voz. Ele me encorajava, dizendo que eu merecia mais, que eu era forte, talentosa, e que não deveria deixar ninguém apagar meu brilho. Relembre quem você é, Claire, ele dizia, com uma voz cheia de convicção. Eu, ainda com medo e com a alma em pedaços, perguntava se conseguiria recomeçar, se teria forças para me reerguer sozinha. Ele segurava minhas mãos com firmeza. Você consegue. Olhe para a forma como você enxerga o mundo através das suas lentes. Use essa mesma paixão, essa mesma sensibilidade, para se enxergar. Comece devagar, um passo de cada vez.
Eu estarei aqui. Foi então que a fotografia, minha velha paixão, reacendeu uma chama que eu pensei ter se apagado para sempre. Eu desempoeirei minha câmera antiga, aquela que Jerry me dizia ser coisa de criança, e a senti em minhas mãos como um pedaço de mim mesma que havia sido perdido e agora retornava. Cada clique, cada nova imagem que eu capturava, era um lembrete da beleza que ainda existia no mundo, e em mim. Eu passei horas em meu antigo quarto, limpando minhas lentes, sentindo a familiaridade do equipamento em minhas mãos, como se um velho amigo me abraçasse e sussurrasse: "Você ainda está aqui." Comecei a ver a luz novamente, a ver cores onde antes só havia cinza. Decidi que era hora de transformar essa paixão em meu sustento novamente, em meu novo começo, em meu porto seguro. A decisão de abrir meu próprio estúdio de fotografia foi um salto no escuro. Eu tinha algumas economias guardadas em segredo, uns $5.000, que eu havia juntado vendendo alguns quadros meus. Com a ajuda de Elliot, que me emprestou mais $10.000 sem hesitação e sem juros, pague quando puder, Claire, não se preocupe com isso agora. O importante é você se reerguer. Eu aluguei um pequeno espaço, apertado e com uma pintura antiga, mas que para mim era um palácio. Passei noites em claro, pintando paredes, montando iluminação improvisada e arrumando cada detalhe. A senhora Charlotte, por sua vez, ligava para Jeremy para dizer: "Sua esposa vai virar fotógrafa de bairro? Que vergonha! Ela não sabe o que faz. Diga a ela para parar com isso e arrumar algo decente." Mas essas palavras, que antes me feriam, agora eram apenas ruído. Os primeiros meses foram difíceis. Quase não entrava dinheiro. Houve dias em que eu só faturava $50, o suficiente apenas para o transporte e um lanche. Mas cada pequena conquista era uma vitória. O primeiro cliente satisfeito com um ensaio de família, uma indicação que me trouxe mais 3 trabalhos, a primeira vez que consegui pagar o aluguel do estúdio e ainda sobrou para o supermercado, cerca de $1.200, tudo com meu próprio suor. Eu me sentia orgulhosa. Eu estava renascendo, e cada foto que eu tirava não era apenas um registro, mas um pedaço da minha alma que voltava à vida. Comecei a me arrumar mais, a sentir prazer em escolher minhas roupas, em sorrir para o espelho e ver uma mulher que estava se reconstruindo, mais forte e decidida. Aqueles eram os primeiros passos de uma nova Claire, uma mulher que não se deixaria mais diminuir. Mas ainda tinha algo que eu precisava fazer para pôr um ponto final no meu passado: me divorciar de Jeremy. O caminho da separação de Jeremy foi árduo, pontuado por discussões dolorosas e por sua tentativa de me desvalorizar ainda mais. Ele tentou dificultar o divórcio, ameaçando cortar qualquer tipo de ajuda financeira. "Você não vai conseguir nada sem mim, Claire. Ninguém vai querer uma mulher como você, que não sabe cozinhar, que não sabe ser esposa." A senhora Charlotte, claro, reforçava cada palavra dele, ligando para mim incessantemente, dizendo: "Você é uma ingrata. Meu filho te deu tudo e você o abandona. Não vale nada." Mas aquelas palavras, que antes me sufocavam, agora me pareciam ecoar em um vazio distante. Eu já não as escutava com o mesmo peso. A cada passo no processo legal, eu me sentia mais forte, mais inteira. A decisão de me afastar de Jeremy foi dolorosa, um luto por um futuro que não existiria, mas era acima de tudo, necessária. Era eu me escolhendo, me priorizando. Respirei fundo e senti o ar da liberdade pela primeira vez em muito tempo, um ar puro e revigorante que preenchia meus pulmões e minha alma. Elliot sempre esteve ali, um farol em meio à tempestade, uma âncora em meus momentos de dúvida e desespero. Seu apoio era constante, inabalável, sua presença, um alívio para minha alma. Ele me visitava no estúdio, trazendo café, conversando sobre meus planos, sobre minhas conquistas, sobre os pequenos desafios do dia a dia. Ele ouvia, de verdade, sem julgamentos, e me apoiava em cada passo. Com o tempo, percebi que a admiração silenciosa que ele nutria por mim se transformou em algo mais profundo, e o que eu sentia por ele, em um amor resiliente e verdadeiro, construído na base do respeito, da compreensão e de uma cumplicidade inabalável. Ele não me via como um projeto a ser resgatado, mas como a mulher forte e talentosa que eu estava me tornando. Ele me dizia, com aquele seu sorriso calmo e o olhar profundo,
que eu era a mulher mais forte que ele conhecia, e a mais linda, que minha alma brilhava mais a cada dia. E eu, com o coração transbordando de gratidão e um amor que renascia, respondia que ele havia me mostrado que a vida podia ser diferente, que me ensinou a amar de novo, de uma forma leve e verdadeira, sem medo. O mais importante, ele me ensinou a me amar de novo, a valorizar minha própria existência e meu brilho. Nossas conversas se estendiam por horas, sobre fotografia, sobre a vida, sobre sonhos. Ele me contava sobre suas próprias experiências, e cada história era um elo a mais que nos unia. Ele nunca me fez sentir diminuída, nem um peso. Ao contrário, ele me elevava. Hoje, meu estúdio de fotografia é próspero. Minha agenda está sempre cheia, e o que antes era um sonho distante, agora é uma realidade palpável e rentável. Há meses em que meu faturamento bruto supera minhas expectativas, o que me permite não apenas viver confortavelmente, mas também investir em novos equipamentos, cursos, e até em um pequeno fundo para ajudar outras mulheres em situações difíceis, como a que eu vivi. Não há atalhos para a felicidade, mas há caminhos que nos levam a ela, mesmo que tortuosos. Eu encontrei o meu, não em uma fantasia, não em um conto de fadas inventado, mas na realidade de quem eu me tornei. Uma mulher que aprendeu a se amar, a se proteger, a lutar por seus sonhos e a encontrar a luz, mesmo depois de ter enfrentado a escuridão mais profunda. E ao meu lado, havia alguém que me amava por quem eu realmente era, sem me diminuir, sem me ferir, apenas me elevando a cada dia, me mostrando que o amor verdadeiro é leve e libertador. Esta é a minha história, o despertar de uma Claire que encontrou a sua própria luz e decidiu jamais se apagar novamente. Obrigada por ouvir a história de Claire. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.